Já estamos de volta com Hora Geral nesta manhã de quarta-feira e agora é hora de saber um pouco mais sobre esporte. Vamos lá? O time sub-20 do Santos perdeu por 2-1 para o Vasco em jogo disputado ontem pela Copa do Brasil. Os times buscam uma vaga nas semifinais do campeonato. O Peixe saiu na frente com o gol do atacante Caio aos 12 minutos. Mais perto dos 30 minutos do segundo tempo, Cossendei empatou em cobrança de falta rasteira e em seguida repetiu a dose, fazendo a festa da torcida no estádio. A partida decisiva acontece na próxima terça, às 9 da noite, na Vila Belmiro. E o Vasco pode empatar, mas pelo gol marcado fora, uma vitória por 1-0 assegura o Peixe nas semifinais. Agora o meu convidado, muita gente conhece ele, uma figura muito agradável e inteligente, que é o professor Antônio Aires da Cunha Filho. Ele é técnico em microscopia. Professor, prazer recebê-lo aqui. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Posso tratar de professor ou não? Pode, como não? Ou então Toninho. Toninho, os nossos telespectadores estão em dúvida. E eu também. O que significa microscopia? Eu, logo ao ouvir essa palavra, me lembro. Microscopia vem de microscópio. Isso. Tem alguma ligação ou não? Com certeza. Microscopia. Micro, você pega a parte micro. Pequena. Né? Pequena, infinitamente pequena. E você simplesmente traz ela como uma imagem virtual. Microscopia, você tem algo que você copia. Ah, excelente. Agora, eu me lembro também na minha época de colégio, lá no laboratório do Liceu São Paulo, né? Do saudoso Domingos Fuschini, né? Que a gente tinha aula de biologia, inclusive com o Laurindo, não sei se o professor Laurindo conhece. Chaves. Exatamente. E tinha aquele microscópio, que a gente tinha que fazer até uma fila para a gente poder chegar lá e dar uma olhada. Houve uma evolução nos microscópios? Houve uma grande evolução. Vamos dizer assim, desta época em diante, né? Você estudou nos anos 60. Os anos 70. 70. Eu sou dos anos 60, do mesmo colégio. Ah, que bom. Então, a evolução é muito grande a partir desse momento. A partir, praticamente, de 1665. A história nos remonta a isso. Século XVII? Isso. Então, a evolução é muito grande. Tendo hoje, a gente conseguido chegar a um microscópio de uma fibra ótica que chega a ver a célula funcionando. Nossa, impressionante. Tá fora de série. A evolução está muito grande nessa área. Agora, professor Toninho, eu estou vendo algumas fotos ali, e aquelas fotos também, eu acho que elas mostram a evolução do microscópio. Seria isso? O senhor poderia narrar para nós? Essas imagens, ela é de uma exposição que eu fiz no aquário. Ó, temos umas fotos ali. Né? Foi no Aquário de Santos? Isso, no Aquário de Santos. Esses microscópios, eles são antigos, né? Isso, eles são originais que eu tenho na minha coleção, né? Eu tenho réplicas que eu faço e esses originais que foram restaurados. Tem a diferença de um para o outro, professor? Com relação... Existe a diferença em condensadores, iluminação a espelho. Hoje nós temos a iluminação elétrica, né? Com lâmpadas halógenas e tal. E essa exposição aconteceu quando? Essa foi em 2001. E essas exposições, o senhor não acha importante que elas retornem, que elas sejam itinerantes, Sim. até por uma curiosidade e um aprendizado da população? Não, é importante. Nós tivemos uma em 2009, que foi a homenagem a Charles Darwin, né? E eu tive a graça de dela ter sido observada por 741 mil pessoas. Essa exposição? Essa exposição. O que aconteceu? Como o senhor conseguiu esse feito? Aí é que está. A gente às vezes olha para o aquário e não sabe o fluxo de pessoas que existem lá. É o ponto turístico mais visitado de Santos. Então, eu peguei uma época de férias, né? Me foi concedido o espaço. Então, ela passou por 741 mil pessoas. Quando o Maricene me entregou
o certificado como expositor. Eu falei, Maricene, esse número está errado. Quem é Maricene? É a chefe do Aquário Municipal de Santos. Tá. Maricene, esse número está errado, é 74 mil, que eu estava acostumado com 34. Eu falei, não, seu Toninho, eles pagam o ingresso. Não tem como fugir desse número. Não tem. Essa exposição já é aqui no Santa. É isso, no espaço cultural, aqui no Santa. Então, vejam bem, são microscópios do século XVI. Professor, o que seria da humanidade se nós não tivéssemos descoberto o microscópio? Veja bem, como era colocada a doença nessa época, era um castigo de Deus. Se o garoto chegasse em casa e dissesse assim, pai, o meu colega está com tuberculose, o que é isso? Ele dizia, afaste-se dele, ele está com o espírito maligno da tuberculose, só Deus pode curar. E se alguém trouxesse alguma poção mágica para tentar curar, era queimado na fogueira, como bruxo, né? Era a intenção de, vamos dizer assim, mostrar um Deus que não é o verdadeiro, é o Deus mau que te castiga e tal. Porque eles não conheciam micro-organismos, né? Eles não sabiam da existência. Eles só passam a conhecer micróbios, como eles chamavam, em 1677. Agora, professor, uma curiosidade até para provocar a participação dos telespectadores no 3041-6777. Nós estamos vivendo, o mundo está vivendo uma preocupação com relação ao ebola, principalmente de origem lá na África do Sul. Sim. E a preocupação de que saia da África e possa ganhar alguns países e até chegar aqui no Ocidente. E isso nos preocupa, é óbvio. Vamos supor, os técnicos, os cientistas que estão tentando descobrir uma forma de encontrar um medicamento ou uma vacina que possa coibir ou que possa controlar uma suposta, Deus o livre, epidemia de ebola, todo esse estudo tem que passar pelo microscópio? Com certeza, não teria outra forma. Primeiro você conhece o micro-organismo para poder atacá-lo. E esses exames que nós costumamos fazer, até por uma questão de check-up, quando você faz exames de sangue, exame de urina, exame de fezes, que é uma coisa normal, até todos os médicos pedem, nesses laboratórios nós podemos entender que é grande o número de microscópios de várias... Eu vou usar um termo, não sei se é correto, de vários calibres para poder aferir, para poder observar alguma anormalidade? Sim, vejam bem, todo laboratório de análises clínicas, eles têm diversos microscópios. Todos os exames são passados por ele. Em áreas de pesquisa, nós temos os microscópios eletrônicos de varredura e tal, confocal. Em cada área existe, vamos dizer assim, um microscópio pronto para exames ou pesquisas. Aqui na universidade, qual é o seu papel, além de professor? O senhor, o senhor é professor de alguma área específica? Veja bem, eu apresento aos alunos o equipamento e os ensino a utilizar, né? Essa é a sua função? E a minha função maior é mantê-los funcionando. Nós temos 300 e poucos microscópios. Aqui na universidade? Quer dizer, isso na biologia, na odontologia? Odontologia, fisioterapia, né? Por isso que o senhor é um técnico em microscopia. Existe um curso, existe uma faculdade para se tornar um técnico em microscopia ou não? Não, não existe. Vamos dizer assim, é a convivência, é o gostar, é o amar o que se faz que deixa você nesse ponto. Qual a maior dificuldade que um técnico em microscopia encontra na hora que quebra um equipamento, na hora que tem que fazer uma manutenção? Ele encontra esse material, as peças, facilmente aqui em Santos? Para São Paulo, tem que importar? Não, geralmente tem que importar. É? Mas não existe, quando você mantém uma manutenção preventiva, não existe esse perigo de quebra. Há necessidade dessa manutenção. Isso. Por exemplo, nós estamos aqui numa região totalmente próspera. Se fala tanto do pré-sal, professor, a respeito do pré-sal, do crescimento imobiliário, ou seja, de uma região altamente
próspera. Sim. E nós estamos esperando, estamos ávidos que essa prosperidade possa estar aí à disposição da nossa população, para que nós possamos colaborar com o crescimento da região sem ter que se deslocar para a capital, por exemplo. Aonde que a microscopia tem uma participação dentro da exploração do pré-sal, por exemplo? Se é que existe. Veja bem, na própria condição do petróleo, né, o microscópio é muito usado na área de sedimentos, né? Eu tive a honra e a graça de fazer uma palestra para os geólogos da Petrobras, num laboratório que temos aqui em Santos. Então, se você vê, é a coisa assim fenomenal, principalmente nessa área de sedimentos. Então, para o pré-sal, o que tem esse laboratório aqui é tudo envolve. E esses laboratórios existentes aqui, eles atendem às necessidades da exploração do pré-sal? Com certeza, eles foram preparados para atender. Um outro aspecto, esses equipamentos, eles são fáceis de serem manipulados, de serem utilizados, ou depende de um curso para que as pessoas possam utilizar? Porque, professor, eu imagino assim, eu estou ali na frente do microscópio e eu estou olhando. Olhar, tudo bem, eu vou ter uma visão mais aprofundada daquilo que está sendo colocado ali. Mas e após? Ou seja, e a continuidade? É fácil de imprimir, vamos supor, um relatório daquilo que eu estou vendo? Existe algum microscópio mais avançado que você tem como ampliar numa tela de LCD, por exemplo, para que isso possa, de fato, estar mesmo de utilidade para a população? Geralmente, nas faculdades, você tem um, que é o do professor, que manda a imagem para o monitor, né? Então, todos os alunos apreciam aquilo. Agora, individualmente dá para você copiar, dá para você fazer de tudo. O que o senhor poderia destacar para os telespectadores, eu tenho que chamar o intervalo daqui a pouco, a respeito de descobertas que partiram do microscópio, por exemplo? Veja bem, os micro-organismos, né, que já falei logo no início, vacinas, né, Pasteur, Koch, a maioria deles, Sabin também, todos eles têm essa grande participação na área de microscópio. O que a gente costuma ver algumas vezes é aquela fertilização in vitro, ou seja, quando a gente tem um óvulo e é colocado dentro do óvulo o espermatozoide para a fecundação, ou seja, e aquela imagem que muitas vezes nós já assistimos em documentários, até na televisão, é uma imagem ampliada, feita através de um microscópio. Me corrija. É isso mesmo, funciona assim. Ela vamos dizer assim, ela passa do microscópio para um monitor ampliado. Porque, lógico, a gente não consegue pegar na mão um óvulo, pegar um espermatozoide, você vai lá, você coloca o espermatozoide dentro desse óvulo e depois você começa todo o processo. Não existe, só através de um microscópio mesmo. Né? Professor, eu tenho mais uma pergunta aqui, chegando rápido a uma pergunta e depois chamo intervalo. Qual o país do mundo que a microscopia é mais envolvida? E por que o ebola foi descoberto na África? Você saberia responder? Veja bem, em todos os países do mundo a microscopia se envolve, porque ela é necessária para a saúde, né? E a parte do ebola é um estudo a fazer ainda, né? Não se tem uma plena certeza do porquê lá começou. Ainda não tem um estudo, né? Não tem um estudo sério. Agora, o que o Uriel pergunta é algo importante, né? Ou seja, quando ele pergunta, no meu entendimento, em que país do mundo a microscopia ela é mais envolvida, o que se acredita a essa resposta é que esse país que tem essa preocupação, tem esse desenvolvimento maior sendo utilizado na microscopia, pode ter e obter mais descobertas em prol da sua população. Que eu vejo a microscopia como um processo de incentivo a novas descobertas, a pesquisa, algo que eu julgo importantíssimo, principalmente no Brasil. Então, todos os países se envolvem nisso. A Alemanha é um dos países que desenvolve muito isso. E o Brasil?
O Brasil também, nós temos uma área muito boa em pesquisas, embora estejamos engatinhando. Eu sinto que o senhor às vezes fala com certa reserva. Eu já vou mais direto ao assunto. Eu acho que o Brasil não investe na pesquisa. Eu acho importante. A gente pode ver, por exemplo, São José dos Campos, que você tem a Embraer, você tem ali um centro de pesquisa latente, funcionando, certo, que acaba aí tendo resultados magníficos, não só para o Brasil, como para outros países. E eu acredito e aposto, até aproveitando essa reeleição da presidente Dilma, que haja um investimento maior na pesquisa. A gente viu no jornal A Tribuna estudantes da ETEC fazendo descobertas com relação a um produto importante, um cimento que é feito, uma argila parece que é feita através de isopor, o pouco que eu pude ler no jornal, ou seja, são pesquisas importantes e a gente precisa colocar essa massa pensante do adolescente em prol das pesquisas, que envolve a microscopia até para obter mais informações, para poder avançar num determinado resultado ou não. O senhor não acha que o Brasil deveria investir mais na área da educação, na pesquisa, professor? Veja bem, vamos esquecer pesquisa, vamos pensar na base. Concordo. Primeiro, porque a base, infelizmente, está muito, muito frágil. E da onde que o senhor acha que a base deveria ser iniciada? No incentivo dentro dos bancos escolares, talvez em matérias até extracurriculares, mas para tentar fomentar aí o adolescente para um caminho mais de humanas? Trazê-los para dentro do laboratório. E você percorre colégios e hoje, laboratório, principalmente municipal e estadual, são depósitos de material não utilizável. Como, por exemplo, os microscópios. Rápido intervalo, tem mais perguntas aqui, mas depois do intervalo eu continuo conversando com o professor Antônio Aires da Cunha Filho. Ele é técnico em microscopia. É o Toninho que todos conhecem. Eu volto depois do intervalo, já com Hora Geral. É rápido.